Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Joana Monteiro. Estou feliz em ser hoje convidada a trazer alguns tópicos aí interessantes para vocês, referente à geração 4.0, sobre essa mudança de pensamento, de geração, né, da criação de um novo perfil profissional. E eu quero agora trazer alguns pontos que farão jus aí a ajudar vocês a trilhar um novo caminho, a direcionar os estudos de vocês para essa nova realidade que nós estamos vivendo, tá? Eu vou começar agora trazendo para vocês o material que eu preparei para a gente iniciar o tópico, tá bom? Vou compartilhar minha tela rapidinho. Pronto. A geração 4.0, o futuro chegou. Então, assim, o tema da gente é oportunidades e perfis profissionais nas áreas de negócios, tá? Então, para iniciar, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Joana Monteiro. Eu sou contadora, minha formação básica é Ciências Contábeis. Eu sou coordenadora do projeto CRC Jovem Pernambuco. E eu sou conselheira do CRC Pernambuco. Nesses trabalhos que eu faço enquanto conselheira e coordenadora, eu faço justamente esse trabalho junto aos jovens, mostrando a importância da contabilidade, a importância de valorização da classe, a questão da união, da busca contínua do conhecimento, esse tipo de coisa, tá? Então, como eu disse, eu sou formada em contábeis, sou especialista em planejamento tributário pela Federal aqui em Pernambuco, tenho um MBA em controladoria e finanças, tenho uma pós em pesquisa avançada, que é direcionada a estudos e escrita de artigos acadêmicos, pesquisas e tal, e eu estou cursando mestrado em ciências contábeis, tá? Então, assim, quem disse a vocês que a faculdade é o primeiro passo e que vai terminar, lhe enganou, viu? É o primeiro passo de vários outros. Então, estudar sempre, procurar sempre se dedicar, se valorizar, procurar conseguir cada vez mais conhecimento em busca realmente dos seus sonhos. Então, assim, para iniciar, eu queria falar com vocês sobre isso, sobre a evolução do profissional, tá? Então, a gente vem falando sobre a mudança de mindset, falando sobre evolução. Algumas pessoas vêm falando da morte de algumas carreiras. Só que eu quero mostrar a vocês o seguinte, que não existe morte de nada. O que vai existir é a evolução. O tempo passa, as ferramentas mudam, as necessidades dos usuários das informações mudam. Então, o perfil do profissional também tem que mudar. Então, a gente tem que se adaptar a novas ferramentas, às novas ideias, a tudo que for novo para que venha facilitar o nosso meio de trabalho, certo? Então, nesse contexto, a evolução se dá, nessa situação, se dá na evolução pessoal, na evolução enquanto profissional da gente. A gente se adaptar com as novas rotinas, com o trabalho home office, com novos sistemas, com novas necessidades. Então, realmente pensar fora da caixa. Desde o início, isso aconteceu. Lá no início, os administradores, os contadores eram aquelas coisas mais retrógradas, de anotar, de fazer somar a quantidade de animais que tinha em bolas com palitinhos, anotações em papel, até o guarda-livros, né? O contador é conhecido como guarda-livros, ou seja, para ser contador era preciso apenas ser organizado e ter uma letra bonita. Depois veio saber fazer algumas contas em calculadora, usar o ábaco e assim por diante. Hoje nós temos aí N sistemas, N necessidades, a gente precisa entender um pouco de tudo para poder conseguir fazer jus à nossa profissão. A geração 4.0, né? Então a gente passa sobre essa evolução e a gente chega sobre a geração 4.0. Que geração é essa? É uma geração que lidar com inteligência artificial, big data, blockchain, internet das coisas, isso tudo é um boom de informação. E isso vai afetar não somente a contabilidade, isso vai afetar o mercado em geral, economia, finanças, administração, negócios como um todo vai ser impactado com essa geração 4.0. Existe hoje um mundo de informações disponíveis aí. Então, nesse contexto do cenário geral, todos nós precisamos estar sempre à frente, precisamos estar sempre engajados, procurando cada vez mais absorver conhecimento, absorver conteúdo para oferecer cada vez mais material para sermos diferentes no mercado de trabalho. A gente precisa pensar que
No mercado existem N pessoas formadas em administração, em contábeis, em finanças, em quem quer que seja. Mas existe um que vai se desenvolver mais, que vai se sobressair. E nesse contexto é justamente o quê? Aquele que está preparado, que tem outras habilidades para poder desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível, se sobressair e ter as melhores oportunidades. Então, falando sobre isso, sobre como você ter as melhores oportunidades, vindo dentro do contexto de geração 4.0, de nova questão de gestão, mudanças, mindset, pensamento fora da caixa. Então, quais são as habilidades hoje de um profissional 4.0? O que é que esse profissional precisa ter para ser diferente? Então, ele precisa ser flexível, ou seja, aquela velha frase, sempre foi feita assim, isso não existe, tá, gente? A gente precisa quebrar esse paradigma, a gente precisa sair dessa caixinha. Ser flexível é você, era feito assim, mas pode ser feito assado. Não, tem outra ideia. Eu sempre fiz isso, mas agora eu posso mudar, ou então chegar um novo gestor, chegar uma nova pessoa na equipe e dar uma ideia, e você não ser engessado, você realmente está aberto a mudanças, abertas às novas situações, a tratativas diferentes, a sistemas diferentes. Então, é saber lidar com o diferente, ser flexível e saber se desenvolver diante de um cenário contexto geral, tá? Ter formação multidisciplinar. O que é que isso quer dizer? Mas eu só sei fazer contábeis, eu não sei fazer mais nada, eu não sei fazer live, que eu não sou blogueiro, eu não sei tomar decisões, porque eu não sou administrador, eu não sei fazer cálculos, porque eu não sou matemático, eu não sei fazer mudança de cenários, porque eu não sou estatístico. Gente, acabou. Hoje em dia, o profissional 4.0 é justamente aquele que, como diz a história, pula a corda, chupa a cana, assovia, dança e ainda pula frevo. Então, assim, a necessidade é você saber um pouco de tudo. Não é necessário você ser um jogador extraordinário, bom em todos os lugares, ser aquela pessoa que é boa em tudo exatamente, mas que você seja um coringa. E todos os assuntos que surjam, todas as necessidades da empresa, você não precisa ser um especialista, mas você entenda um pouco, saiba o que pelo menos significa. Tentar diversificar a sua carteira de conhecimento. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estou cursando contábeis, mas eu faço outros cursos, como um curso de Excel avançado, um curso de inglês, um curso de espanhol, um curso de mandarim, falando em línguas ainda, mas assim, que eu quero dizer, um curso de gestão, um curso de finanças, um curso de TI, algum curso extra que venha mostrar, abrir o leque das nossas ações, tá? Então, para administrador, a mesma coisa. Nós temos que entender que nós estamos em negócios, está situada numa área que a gente pode atuar em diversos ramos. O contador pode ser do ramo de serviço, né, comércio, tecnologia, ele pode atuar em vários ramos. Então, ele precisa entender um pouco de cada ramo para entender a necessidade de cada cliente dele. Mesma coisa o administrador, a mesma coisa é quem lidar com os negócios dessas pessoas. Você participa um pouco da realidade dele, você tem uma visão multidisciplinar, é mais fácil de você sentir a dor desse cliente, a dor dessa empresa e desenhar a melhor forma para que ela passe por uma determinada situação. Tá? O terceiro ponto é, consegue manter um relacionamento interpessoal. Aqui a gente fala sobre a inteligência emocional. A gente precisa ser bom enquanto pessoa, tá? Então a gente precisa ter amigos, a gente precisa lidar bem com as pessoas, a gente precisa sim ser um profissional ativo, um profissional dinâmico, a gente precisa ser uma pessoa de bom coração, prestativo, que ajude os outros, que compartilhe conhecimento. Então, é sim necessário ter esse relacionamento interpessoal. Ter também a inteligência emocional de entender que muitas vezes não é uma questão pessoal, uma questão, o chefe me chamou a atenção porque ele não gosta de mim. Não é isso, a gente precisa sim ter um relacionamento interpessoal com as pessoas, ter amizade, mas também temos que ter a noção do profissionalismo, né? Então, assim, eu sou amigo do meu gestor, certo, mas na hora que ele tiver que chamar a atenção, na hora que ele tiver que lhe direcionar em alguma situação, você tem que entender que ele não está ali como seu amigo, ele está como líder, tá? Então precisa ter essa noção.
Quarto ponto, apresenta a percepção de urgência. O que acontece hoje, gente? Eu não sei se vocês percebem, mas tudo é urgente, tudo é para ontem. Tudo que acontece na vida parece que o mundo vai acabar se não resolver. Então, acaba que se você não tiver uma percepção de urgência, o que é mais urgente do que o que, você acaba se assoberbando de atividades, não coloca o que é urgente de fato na sua urgência devida e não resolve aquele problema. Ou pior, acaba somatizando alguns problemas. E aí sim, aí vai dar problema porque você acaba passando uma urgência para uma coisa que não seria tão importante e acaba que essa atividade acaba ficando para um segundo momento e acaba sendo perdido o prazo dela. E seria de uma extrema perda para a empresa como um todo, para qualquer organização. Então, você precisa ter, sim, um senso de urgência. A próxima habilidade é ter visão técnica e sistêmica de processos. Ou seja, você tem que ter uma visão panorâmica da situação. Você tem que olhar dentro do problema, mas você tem que olhar uma coisa, como é que eu posso falar? Panorâmica mesmo, olhar o problema, mas de um âmbito, de uma visão de fora. Você tem uma visão por fora, você consegue pensar melhor, você consegue desenvolver alguma ação que vá melhorar a situação. Então, você precisa entender das técnicas do negócio, o problema em si, você tem que entender como é que ele foi formado, ter uma visão sistêmica de processos, ou seja, quais são os passos, o passo a passo que eu preciso executar para resolver aquele problema, qual é a documentação. Então, tem que desenvolver isso, visão técnica e ser organizado, ter um sistema, uma organização, uma hierarquia de processos, tá? É muito bom as pessoas serem metódicas. Só tomem cuidado porque tudo demais acaba sendo um defeito. Então, sim, seja metódico, crie rotinas, tenha uma visão técnica, crie um mapa, um planejamento, mas não se engesse demais. Volte no primeiro ponto, seja flexível, tá? E o último ponto, consegue coletar e realizar análise de um grande volume de dados. Exatamente. Hoje, como a gente estava falando, é um boom de informações. Então, a gente tem que conseguir, sim, coletar tudo isso, analisar e filtrar aquilo que de fato interessa. Você hoje parece, o profissional 4.0, na verdade, ele tem um perfil quase um computador. Não pode adoecer, não pode ter família, não pode nada. Não. São as habilidades, sim, mas como eu disse, tudo tem o seu limite. Então, nós temos que ter inteligência emocional para dosar. Então, precisamos crescer em alguns aspectos, criar essas habilidades, sim, mas claro que preservando as habilidades mentais, emocionais do ser humano. Nós somos seres humanos, então, enquanto ser humano, nós precisamos estar bem enquanto ser humano para estar bem enquanto profissional. Tem que ser uma união ponderada dessas duas, como é que eu posso falar, nem pessoas, dessas duas faces enquanto seres humanos da gente. A gente tem a parte profissional e tem um lado pessoal. Eles andam juntos. Infelizmente, a gente fala, né? O pessoal não pode atrapalhar o profissional. Mas existe sim pessoas que não conseguem separar, mas isso aí é uma questão de inteligência emocional, a gente trabalhar as nossas emoções para converter essa situação para o melhor possível. Então, essas são habilidades. Vamos lá. Ser flexível, ter formação multidisciplinar, conseguir manter um bom relacionamento interpessoal, apresentação de percepção de urgência, ter visão técnica e sistêmica de processos e conseguir coletar e realizar análise de grande volume de dados para tomada de decisão. Então, vamos trabalhar esses pontos, além de todos os outros que nós temos que trabalhar, tá, galera? E aí, voltando, eu sei quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para ser um profissional 4.0. Isso no mundo do mercado, como é que acontece? Nos negócios, como é que funciona? Gente, os negócios, eles estão cada vez mais rápidos. O mercado em si, ele está envolto à inteligência artificial, envolto a sistemas, a hierarquias, a tudo dessa forma muito, muito, muito digital, uma coisa que existe pouco ser humano, existe muito máquina, né? Então, a gente precisa também seguir nessa linha. Então, todos os processos, todas as coisas que são, como é que eu posso dizer, mecanizadas, o futuro vai levar a gente a fazer a substituição de fato do que foi feito por um homem para ser feito por uma máquina, tá?
E a gente precisa sair na frente dessa corrida. Estamos hoje vivendo o futuro. Hoje já temos várias ferramentas de inteligência artificial que trabalham para o contador, para o administrador, para a consolidação de dados, tratamento de informações, consolidação, mas ainda existe a necessidade do ser humano nessa tomada de decisão, a avaliação do ser humano nas informações. Então é nesse ponto que nós temos que entrar, nesse ponto aí que temos que achar o nosso caminho. Nós temos que saber analisar dados, interpretar, dar o nosso toque, que seria o nosso lado emocional, dar aquela visão. Não seria colocar com o coração, como é que eu posso dizer? É você ser realmente ponderador, conseguir unir a parte do lucro, de visibilidade do negócio, tudo, mas também ter o lado humano. Unir os dois. E trabalhos em tempo remoto. Hoje em dia, não existe mais de onde eu vou trabalhar. Nós somos mais que estruturas físicas. Nós podemos estar trabalhando em qualquer lugar do mundo. Ó, como as fotos mostram, um sentado no chão, outro na praia, outra no sofá, outro na beira de um lago, eu acho, outro em casa lá com cuecão, samba canção. Então é isso, galera. Hoje somos mais que ambientes, nós somos mais que estruturas. Nós somos mente, nós somos produção, nós somos inteligência. Então, nós temos sim como direcionar o nosso foco para, sim, executar os nossos serviços dessa forma. Esse é um mercado que está em crescente. As empresas perceberam que conseguem cair muito com seus custos colocando funcionários home office. Só que existe o outro lado da moeda. Será que os funcionários eles estão aptos para ficar home office? Será que você teria como é que eu posso dizer, a responsabilidade de estar na beira de um mar desse trabalhando? Então, assim, nós precisamos sim entender. É a nova geração, da geração do tempo remoto, do trabalho home office, do quebra de barreiras, quebra de paredes. Hoje em dia não precisamos mais de uma estrutura física para executar nossas atividades, mas o que precisamos é de uma estrutura emocional, uma conscientização de rotina, de prazos, de entender que hoje não é necessário uma pessoa do seu lado dizendo faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça isso. A gente precisa desenvolver o nosso lado líder. Líder de quem? Primeiro, líder de si mesmo. Desenvolver a nossa habilidade de nos gerenciar, gerenciar o nosso tempo, gerenciar o nosso conteúdo, gerenciar que a gente tem um prazo a cumprir, um trabalho a entregar, e que dentro desse contexto, seja em qualquer lugar que eu esteja, eu preciso formatar esse trabalho, fazer esse trabalho e entregar esse trabalho com a maior qualidade possível, tá? Então, nesse caso, a função gerenciar a nossa vida, gerenciar o nosso tempo, é mais uma habilidade que nós temos que ter. E o perfil de destaque? Seja destaque onde você estiver. Voltando para aquele ponto que a gente tinha falado sobre o jogador, você não precisa ser o melhor do mundo, mas se você for um jogador que você consegue se posicionar de uma forma que todos busquem você para poder tirar uma dúvida, conversar, confiam no seu trabalho, veem que você está em pleno crescimento profissional, pleno crescimento de conhecimento, sempre buscando informações, sempre fazendo cursos, sempre participando, assistindo algumas lives, participando de cursos online, acompanhando podcasts. Então, seja essa pessoa. Não espere ninguém chegar para você e dizer o que você precisa fazer. Vá lá e faça, tá? É nesse contexto que você vai se destacar. Então, como eu disse, hoje o perfil do profissional 4.0 é justamente o que se destaca. Como é que se destaca? Você sendo diferente dos demais. As pessoas, todas elas estão cursando um curso. Beleza, mas quais delas têm um curso mais específico? Quais delas falam 2, 3, 4 línguas? Quais delas têm um perfil proativo, um perfil de responsabilidade, um perfil que é um perfil fora da caixa? Então, tente se destacar. Não siga a massa. Se você vê 50 pessoas indo para um lugar só, pode ser que seja uma coisa assim de que a biologia fala que os animais, né, os seres humanos também, seguem a massa para se livrar do perigo. Beleza. Mas se você só for mais um no mercado, seguir a massa,
são 50 milhões, vamos dizer, você lá no meio, como é que você vai se destacar? Então, faça o contrário. Todo mundo está fazendo a faculdade, faça a faculdade, mas faça algo mais. Eu costumo dizer, acompanhe aí o que é que está sendo falado no LinkedIn sobre... pronto, o que eu falo muito é de perfil. O que é que eu quero para mim? Onde eu quero chegar? Ah, eu gosto de auditoria. Então, eu vou seguir as melhores empresas de auditoria. Enquanto eu estou na faculdade, enquanto eu estou começando a minha carreira, eu vou seguir as que são as Big Fours. Eu vou seguir essas empresas, vou seguir, vou ver lá o que elas precisam, quais são as características que eu preciso desenvolver, e aí eu já vou começar a investir em mim nesse aspecto. Vou começar a criar esse perfil. Então, nesse contexto, eu vou me destacando e vou conseguindo o meu espaço dentro do mercado. Desse jeito, eu vou me manter ativo, vou me manter sendo desejado dentro do mercado de trabalho e, consequentemente, eu vou participar de um núcleo profissional que eu nunca vou ter um problema chamado desemprego. Existe também uma teoria que eu uso, que eu falo que o mercado de trabalho ele parece um jogo. Então, você precisa estar no jogo, você tem que se manter ativo, você tem que se mostrar sempre envolto às operações do dia a dia, sempre se mostrando realmente no jogo. Pegar lá, ó, apitou, eu comecei a trabalhar meu primeiro registro, tá? Como é que eu vou desenvolver esse trabalho? Eu preciso estar dentro do jogo, eu preciso me desenvolver, eu preciso me capacitar, eu preciso estar sempre treinando, me exercitando, para que eu não saia do jogo. Uma vez você dentro do jogo, é mais fácil você se manter. E à medida que você se mantém, você tem bons resultados, você consegue também pleitear alguns pontos a seu favor, como aumento, como valorização, como reanálise de perfil, como uma promoção. Então, nesse caso, seja o perfil de destaque. Quando você é bom, as pessoas lhe ouvem, as pessoas lhe dão oportunidade. Seja um perfil de destaque. E o futuro é o presente. Dentro do contexto geral que eu estou querendo falar para vocês, a geração 4.0, a gente vinha falando desde o ano passado sobre essa mudança de comportamento, sistemas, inteligência artificial, só que a gente falava isso num futuro não tão distante. A gente falava isso que era uma mudança de pensamento, uma mudança de mindset, mas que ia ser feito gradativamente. Com a pandemia, tem uma imagem que é muito legal, não sei se eu esqueci de colocar aqui no nosso material, que vem assim, o pessoal numa sala de reunião, conversando e diz, não, isso aí é para um projeto futuro, falando sobre a inserção de alguma coisa na inteligência artificial. Aí chega uma bola de, de material de construção, aquelas que derrubam o mesmo prédio, com o nome assim, Covid-19, vai lá e tum, na parede, quebra a parede. Exatamente. A pandemia, eu não posso dizer que sejam frutos, que o nome não seria frutos. Seriam, acho que, consequências disruptivas, podemos dizer assim. Essa pandemia veio mostrar que a gente se organiza, planeja, mas nada acontece da forma como nós podemos planejar. Então, assim, o que a gente vinha falando para fazer gradativamente em alguns anos, implantando, investindo, paulatinamente, devagarzinho, né, chegando lá aos pouquinhos, a pandemia fez com que chegasse em menos de um mês. Existem empresas que, aqui em Pernambuco, por exemplo, nós entramos em quarentena a partir do dia 16 de março, mais ou menos. Com uma semana, tinha escritórios que nunca pensaram em trabalhar home office, estavam todos em casa. Porque todas as ações foram travadas para serem executadas do escritório em si, não poderia abrir, porque não foi considerado inicialmente a atividade principal, atividade essencial. Então, dessa forma, a gente precisou levar todo mundo para casa, mas continuando com a rotina. Então, assim, uma coisa que era antes, um bicho de sete cabeças, que era impossível de acontecer, gente, foi muito rápido. Então, assim, o futuro é o presente, basta a gente querer. Parece que as coisas, quando são forçadas, acontecem. Então, assim, uma coisa que muita gente tinha reticência, muita trava, muito medo, dizia que não ia dar certo, aconteceu. E aconteceu e deu certo. Tinha que dar, não tinha chance de não dar certo. Tinha que dar, porque precisava todo mundo estar em casa e precisava ser entregue os prazos. Precisavam ser cumpridos.
Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. O futuro é o presente. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, quando a gente fala sobre geração 4.0, vocês são essa geração. A gente está aqui ensinando para vocês coisas que vocês. A gente está. Pegou, né? Eu costumo dizer, eu tenho 30 anos. Não gosto de falar a minha idade, mas eu tenho 30. A minha formação acadêmica foi há cerca de 10 anos atrás. Não tinha, eu não tinha acesso às coisas que nós temos hoje. Um smartphone, internet a toda hora, então eu ainda ia para a biblioteca pesquisar. Então, assim, para a gente, a gente vem crescendo com isso. Vocês já nasceram com isso, então vocês já estão no mercado com essa inteligência, com essa internet toda, todos os sistemas, está tudo assim na mão de vocês. Então aproveitem, vocês têm o diferencial, vocês têm a chance de fazer diferente. E pensem fora da caixa, criem. Sempre foi feito assim. Não, sempre foi feito assim porque não tinha como fazer diferente na nossa época. Então foi desenhado para fazer daquela forma. Mas hoje em dia existem outras ferramentas. Por que não pensar em outras coisas, em outras formas de fazer? Então vamos sim, vamos pensar diferente, vamos investir nossa força de trabalho para investir em outras atividades, investir em outras formas. Aí você precisa pensar dessa forma, criar novas visões, criar novas ferramentas para executar o trabalho, tá? Então é dessa forma que a gente precisa pensar. Então eu queria trazer esse tópico para vocês e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. De fato, é bem sistemático, né, a falar da inteligência artificial, e eu não quis pegar essa parte mais teórica da coisa, eu quis mais trazer esse lado do mindset, de pensamento, de perfil, e deixar vocês pensarem sobre isso. Pegar essas dicas, tentarem seguir a nossa página, seguir aí os nossos materiais, falar aí com a faculdade, né, buscar mais e mais conhecimento a respeito disso. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Queria deixar aqui o meu contato. Vocês podem me achar no Instagram, professora Joana Monteiro. Vou até abrir aqui para vocês darem uma olhadinha, para não surgir dúvida. Cadê? Pronto. Esse aqui é o meu perfil, tá? Então, se vocês quiserem, pode seguir. A gente sempre está liberando material aqui para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada, pessoal. Queria agradecer e, mais uma vez, deixar os meus contatos. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem acrescentar no nosso material, acrescentar de tópico, sugerir algum bate-papo, alguma coisa para a gente conversar a respeito disso, estou à disposição. E esses meus contatos também estão na minha página do Instagram, tá? E aí a gente pode estreitar essas relações. Eu falo de Pernambuco, e aqui em Pernambuco as coisas acontecem bastante rápido, assim, então a gente está realmente já voltando ao normal, graças a Deus. Estamos reativando nossas ações também enquanto CRC Jovem. Gostaria de agradecer mais uma vez a faculdade e pedir para vocês seguirem a página do CRC Jovem. No estado de vocês também possui, com certeza, a comissão CRC Jovem, aí do estado de vocês. É só colocar no Instagram CRC Jovem e a UF, e vocês podem aí entrar em contato com a pessoa responsável. Se quiserem, podem entrar em contato comigo pelo direct e eu vou pedir o contato da pessoa para vocês falarem com eles para participar desse projeto. Como eu disse, o CRC Jovem é feito justamente para isso. Unir os jovens, valorização, trazer temas, montar palestras, cursos, tudo que vem aí a engrandecer a nossa profissão e união da classe, tá bem? Mais uma vez, muito obrigada, agradeço a todos vocês, um grande abraço.